A natureza da realidade física, conforme delineada pela física quântica, subverte as concepções intuitivas que moldam o senso comum. Enquanto a física clássica se baseia na previsibilidade e no determinismo, a física quântica revela uma estrutura de realidade em que o acaso, a probabilidade e a não localidade desempenham papéis fundamentais. Essa mudança paradigmática não é apenas uma questão técnica ou matemática, mas uma transformação radical na forma como o ser humano compreende sua posição no universo. Para compreender essa transição e seus impactos mais profundos, é necessário examinar os fundamentos da física quântica, sua relação com a matemática e as implicações filosóficas que emergem desse novo modelo explicativo. A física quântica surgiu no início do século XX como resposta às limitações da física newtoniana frente a fenômenos atômicos e subatômicos. O comportamento de partículas como elétrons, fótons e quarks revelou-se incompatível com as leis clássicas, exigindo uma reformulação das categorias conceituais básicas. A dualidade onda-partícula, a quantização da energia e o princípio da incerteza de Heisenberg inauguraram uma nova abordagem, baseada na ideia de que as propriedades dos sistemas físicos não estão definidas até que uma medição seja realizada. Essa dependência do observador, aliada à impossibilidade de determinar simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão absoluta, introduz uma dimensão subjetiva no próprio conceito de realidade. Essa subjetividade não implica arbitrariedade, mas uma reformulação da objetividade científica. A equação de Schrödinger, por exemplo, descreve a evolução temporal da função de onda, uma entidade matemática que contém todas as informações possíveis sobre um sistema. No entanto, o colapso dessa função durante a medição não é previsto pela equação, revelando um hiato entre o formalismo matemático e o fenômeno observado. Essa lacuna foi objeto de intensos debates, como a famosa discussão entre Einstein e Bohr, em que o primeiro afirmava que Deus não joga dados, enquanto o segundo insistia que é inútil perguntar o que é a realidade sem um experimento para defini-la. A presença do acaso e da probabilidade na estrutura fundamental da realidade desafia as concepções tradicionais de causalidade. A causalidade quântica não é linear nem determinista, mas probabilística. Isso não significa ausência de ordem, mas uma ordem estatística que só se manifesta em médias e distribuições, e não em eventos individuais. A mecânica quântica não permite prever exatamente o resultado de uma medição, apenas calcular a probabilidade de cada resultado possível. Essa estrutura estatística é confirmada por uma imensa quantidade de experimentos, como os testes de violação das desigualdades de Bell, que demonstram a existência de correlações entre partículas emaranhadas que não podem ser explicadas por teorias locais e deterministas. O emaranhamento quântico, um dos fenômenos mais contraintuitivos da física moderna, revela que duas partículas podem permanecer correlacionadas de forma não local, ou seja, a medição de uma afeta instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância entre elas. Esse fenômeno, comprovado experimentalmente, não viola a relatividade especial porque não permite transmissão de informação mais rápida que a luz, mas obriga uma revisão profunda do conceito de separabilidade espacial. A realidade não é composta por entidades isoladas no espaço-tempo, mas por uma teia de relações cuja totalidade é mais fundamental que as partes. Isso aproxima a física de uma visão holística do universo, em que os sistemas não podem ser compreendidos independentemente de seus contextos e interações. A matemática, nesse contexto, não é apenas uma linguagem para descrever a realidade, mas uma estrutura que parece revelar padrões profundos do universo. A regularidade com que as leis físicas podem ser expressas em termos matemáticos sugere uma relação intrínseca entre a estrutura do pensamento humano e a ordem do cosmos.
Essa questão remete a debates filosóficos milenares sobre a natureza dos números e das ideias matemáticas. São criações da mente ou descobertas de uma realidade objetiva? A física quântica reacende essa discussão, pois mostra que conceitos matemáticos abstratos, como espaços de Hilbert, operadores hermitianos e matrizes de densidade, têm correspondência empírica em experimentos de altíssima precisão. Esse entrelaçamento entre matemática e realidade física também levanta questões sobre os limites do conhecimento científico. A própria teoria quântica, apesar de seu sucesso, é incompleta em certo sentido, pois não explica o colapso da função de onda, nem integra-se plenamente à relatividade geral. A busca por uma teoria unificada que descreva a gravidade quântica ainda está em andamento, com propostas como a teoria das cordas e a gravitação quântica em loop tentando superar as limitações atuais. No entanto, essas teorias enfrentam enormes desafios matemáticos e experimentais, e ainda não forneceram previsões verificáveis. Essa situação sugere que a ciência, embora poderosa, tem fronteiras que são determinadas não apenas pela tecnologia, mas pela própria estrutura do conhecimento humano. Essas limitações não diminuem a importância da física quântica na vida cotidiana. Como salientado na conversa, tecnologias como computadores, celulares, lasers, ressonâncias magnéticas, microchips e até a própria internet dependem diretamente dos princípios da mecânica quântica. Os semicondutores, base da microeletrônica moderna, funcionam com base na manipulação de bandas de energia, conceitos que derivam diretamente da estrutura quântica dos átomos. A química moderna, com sua compreensão da ligação molecular, orbitais eletrônicos e reatividade, também é inconcebível sem a mecânica quântica. Até mesmo o estudo do DNA e da biologia molecular depende da compreensão das interações quânticas entre partículas fundamentais. O impacto econômico dessa ciência, estimado em até 70% da economia mundial, evidencia que a abstração teórica da física quântica tem consequências concretas e transformadoras. Diante dessa realidade, o estudo da matemática e da física torna-se uma ferramenta não apenas para compreender o mundo, mas para interagir com ele de forma mais eficaz. A alfabetização científica e matemática permite decisões mais informadas em questões financeiras, de saúde e de planejamento pessoal. Como ilustrado nos exemplos de juros compostos e controle calórico, a ignorância matemática não é apenas uma limitação intelectual, mas uma vulnerabilidade prática. O domínio dessas disciplinas oferece autonomia, clareza e capacidade de antecipação, atributos fundamentais em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. Por outro lado, o aprofundamento nessas ciências também conduz inevitavelmente a questões filosóficas de grande profundidade. A própria noção de realidade, a distinção entre aparência e essência, o papel do observador, a natureza do tempo e a origem do universo tornam-se temas inevitáveis para quem se dedica seriamente à física quântica. A intersecção entre ciência e filosofia não é opcional, mas estrutural, pois todo conhecimento parte de pressupostos ontológicos e epistemológicos. A escolha entre interpretar a matemática como descoberta ou invenção, por exemplo, depende de uma metafísica implícita. O mesmo se aplica à aceitação da existência de leis naturais imutáveis ou à possibilidade de múltiplos universos. Nesse ponto do ensaio, uma pausa para reflexão ativa se impõe. Se você chegou até aqui, é sinal de que valoriza discussões profundas e transformadoras. Que tal se inscrever no canal agora? Ative o sino para não perder conteúdos como este e, se puder, deixe um comentário compartilhando o que mais te provocou até agora. Vamos expandir juntos os limites da consciência com ciência, razão e reflexão. Essa expansão da consciência exige também um novo tipo de humildade intelectual. A física quântica revela não apenas o quanto sabemos, mas, sobretudo, o quanto ainda não compreendemos.
a estrutura do universo parece admitir níveis de organização e complexidade que ultrapassam nossa intuição. A distância entre o átomo e a célula e o corpo humano, o corpo e o planeta e as galáxias, revela uma hierarquia de escalas, em que a mente humana ocupa um lugar extremamente limitado. Essa constatação, longe de ser deprimente, pode ser libertadora. Ao reconhecer nossa ignorância, abrimos espaço para novas perguntas, novas investigações e novas formas de habitar o mundo. A constatação de que a física quântica estrutura a base da realidade material não implica que essa base seja completamente compreendida ou acessível. Ao contrário, ela impõe uma barreira epistemológica que desafia os limites tradicionais da racionalidade. A descrição da matéria em termos de partículas fundamentais e suas interações revela uma estrutura de natureza profundamente contraintuitiva, onde o espaço, o tempo e a causalidade assumem significados distintos daqueles operantes na experiência cotidiana. Isso exige uma reavaliação da própria noção de realidade e das categorias com as quais a descrevemos. Ao mergulhar nos detalhes da física quântica, percebe-se que a matéria, longe de ser uma substância sólida e contínua, é majoritariamente composta de vácuo. O modelo atômico mostra que mais de 99,9% do volume de um átomo é espaço vazio. A densidade aparente dos objetos macroscópicos não decorre de uma ocupação contínua do espaço, mas da repulsão eletromagnética entre as nuvens de elétrons. A solidez é uma ilusão emergente da interação entre campos quânticos, e não uma propriedade fundamental da matéria. Essa constatação transforma radicalmente a concepção de objetividade. A realidade que percebemos com os sentidos é uma construção mediada por fótons refletidos, cuja frequência define o espectro da luz visível. Como a própria luz é milhares de vezes maior que os átomos, torna-se impossível perceber diretamente a estrutura atômica ou os espaços vazios entre as partículas. A visão humana, portanto, é uma adaptação biológica que opera dentro de uma faixa extremamente restrita da realidade eletromagnética. O que chamamos de ver o mundo é, na verdade, captar reflexos de uma faixa ínfima de frequências. A natureza, assim, revela-se em sua plenitude apenas através de medições instrumentais e formulações matemáticas. O espectro eletromagnético mostra que a luz visível é apenas uma fração minúscula de um conjunto muito mais amplo de frequências, que vão desde as ondas de rádio até os raios gama. A física quântica permite entender por que diferentes frequências de fótons têm diferentes interações com a matéria. A frequência determina a energia do fóton, conforme a equação E-E-F, NDEF, onde HH é a constante de Planck e FF a frequência. A partir desse princípio, compreende-se por que micro-ondas aquecem alimentos, por que o ultravioleta pode causar mutações no DNA e por que a radiação gama é letal. Todas essas formas de energia, apesar de invisíveis a olho nu, são partes integrantes da realidade e só se tornam perceptíveis com tecnologia apropriada. A limitação sensorial humana evidencia a necessidade de uma epistemologia baseada na razão instrumental e na mediação técnica. O conhecimento científico não se baseia em evidência direta, mas na construção de modelos interpretativos que, embora abstratos, produzem previsões empíricas verificáveis. O modelo padrão da física de partículas, por exemplo, descreve com precisão o comportamento das 12 partículas fundamentais, conhecidas e suas interações. 6 quarks, up, down, charm, strange, top, bottom, e 6 leptons, elétron, muon, tau e seus respectivos neutrinos, compõem a base do universo material, interagindo por meio de bósons como o fóton, o gluon, os bósons W e Z e, mais recentemente confirmado, o bóson de Higgs. Essas partículas não são entidades visíveis ou tangíveis, mas
padrões de excitação de campos quânticos. A física moderna adotou a concepção de que partículas são manifestações localizadas de campos que permeiam o espaço. Isso implica que o vácuo quântico, longe de ser ausência de tudo, é um estado de energia mínima, com flutuações que podem gerar pares de partículas virtuais. A ontologia quântica, portanto, é profundamente relacional e dinâmica. Não existem coisas isoladas, mas processos de interação e troca de energia. Essa perspectiva dissolve a distinção clássica entre matéria e campo, entre partícula e onda, entre objeto e espaço. Diante dessa ontologia relacional, a concepção de realidade deve abandonar o paradigma substantivo. O real não é um conjunto de objetos localizados no espaço, mas uma rede de relações cuja manifestação depende da observação. Isso não significa que a realidade seja subjetiva ou arbitrária, mas que sua estrutura não é independente do ato de medida. A função de onda, que descreve o estado de um sistema, não representa uma entidade física em si, mas um conjunto de possibilidades cuja realização depende da interação com o aparato de medição. O colapso da função de onda durante a observação não é um processo físico bem definido, mas uma transição abrupta do possível para o atual. Esse fenômeno é central nas interpretações da física quântica, e nenhuma interpretação alcançou consenso unânime. Entre as principais interpretações, destaca-se a de Copenhague, proposta por Niels Bohr, que sustenta que a função de onda não tem realidade física, mas apenas epistemológica. A realidade é criada no ato de medição, e não há sentido em falar do estado de um sistema sem referência ao observador. Outra interpretação relevante é a de Muitos Mundos, que postula que cada possível resultado de uma medição corresponde a um universo paralelo. Essa proposta, embora fascinante, levanta dificuldades ontológicas e epistêmicas, pois implica a existência de um número praticamente infinito de realidades paralelas não observáveis. Há também interpretações realistas, como a teoria das variáveis ocultas de Bohm, que introduzem elementos deterministas escondidos, mas que violam a localidade, ou exigem estruturas adicionais. Essas divergências mostram que a física quântica não é apenas uma teoria física, mas um desafio filosófico de primeira ordem. Ela exige a revisão de conceitos como identidade, individualidade, causalidade e tempo. A ideia de que partículas não têm identidade numérica ou que eventos podem ser correlacionados sem troca de sinais causais ameaça os pilares do realismo científico. Isso não implica um colapso do racionalismo, mas a necessidade de uma razão ampliada, capaz de integrar incerteza, probabilidade e não localidade como componentes constitutivos da realidade. Essa razão ampliada é compatível com uma metafísica não clássica, em que o ser não é substância, mas relação, processo, possibilidade. Nesse contexto, a filosofia assume um papel fundamental, não como especulação abstrata, mas como crítica dos fundamentos. Toda ciência repousa sobre pressupostos que não são científicos em si, mas filosóficos. A suposição de que as leis da natureza são universais, imutáveis e racionais é uma hipótese metafísica, não um fato observável. A própria ideia de lei natural implica uma estrutura lógica e matemática do mundo, cuja origem não é explicada pela ciência. A escolha entre aceitar a contingência absoluta ou postular uma ordem subjacente é uma decisão filosófica. O conhecimento científico é, portanto, inseparável de uma filosofia da natureza, ainda que muitos cientistas não se deem conta disso. Ao reconhecer essa interdependência entre ciência e filosofia, o estudo da física quântica pode ser visto não apenas como uma investigação empírica, mas como uma forma de autoconhecimento. Compreender o universo é compreender o lugar da mente dentro dele. A capacidade de formular equações, construir experimentos e interpretar dados
não é apenas uma atividade técnica, mas uma expressão do espírito humano em busca de sentido. Essa busca é inseparável da pergunta metafísica por excelência: por que há algo em vez de nada? A física quântica, com todas as suas ambiguidades e paradoxos, não responde a essa pergunta, mas a reformula, tornando-a ainda mais urgente e profunda. Ao tratar do papel da matemática nessa descrição, percebe-se que ela não é uma mera ferramenta auxiliar, mas a própria estrutura da inteligibilidade do mundo. O fato de que modelos matemáticos descrevem com precisão espantosa fenômenos físicos sugere uma afinidade estrutural entre mente e mundo. A equação de Schrödinger, a transformada de Fourier, os operadores de criação e aniquilação, os espaços vetoriais complexos, todas essas construções abstratas têm correspondência empírica. Isso leva à antiga questão: a matemática é inventada ou descoberta? A maioria dos físicos e matemáticos considera que ela é uma invenção útil, uma linguagem criada para organizar a experiência. No entanto, a eficácia inexplicável dessa linguagem alimenta a hipótese de que as ideias matemáticas existem independentemente da mente humana, em um domínio platônico de formas puras. Se essa hipótese for verdadeira, então a realidade física é uma manifestação contingente de uma ordem matemática transcendente. Nesse caso, o universo não seria apenas inteligível, mas inteligentemente estruturado. Essa ideia aproxima a física de uma cosmologia filosófica ou até teológica, sem necessariamente implicar dogmas ou sistemas religiosos. Trata-se de reconhecer que o universo, ao revelar uma ordem matemática profunda, aponta para uma origem inteligível, ainda que essa origem seja misteriosa. A ciência, nesse sentido, torna-se uma via de contemplação racional do ser, uma forma de metafísica experimental. Em tempos de banalização do conhecimento e proliferação de pseudociências, essa abordagem rigorosa e reflexiva é mais necessária do que nunca. Por isso, se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e compartilhe com quem também valoriza o pensamento sério. Essa simples ação nos ajuda a alcançar mais pessoas interessadas em compreender o mundo com profundidade e racionalidade. Essa compreensão profunda não é apenas intelectual, mas existencial. Quando se percebe que o universo é majoritariamente vazio, que a matéria é energia condensada, que as partículas são excitações de campos invisíveis, muda-se a percepção de si mesmo. O ser humano, que se via como centro da criação, descobre-se como um fenômeno emergente, resultado de bilhões de anos de interações cósmicas. Essa descoberta, longe de ser deprimente, pode ser fonte de um novo tipo de dignidade. Não a dignidade do domínio, mas da participação. A ciência moderna revela que o ser humano é parte integrante do cosmos, feito da mesma matéria das estrelas, estruturado pelas mesmas leis que governam galáxias e partículas subatômicas. Isso confere uma conexão radical entre o micro e o macro, entre o átomo e o universo, entre o indivíduo e o todo. Essa conexão entre o indivíduo e o todo, mediada pela estrutura física do universo e pela capacidade racional de compreendê-lo, não constitui apenas uma constatação científica, mas uma proposição ontológica de alcance profundo. A realidade, como revelada pela física quântica, apresenta-se como uma totalidade interrelacional, na qual nenhuma parte pode ser plenamente compreendida fora do contexto de suas interações. Isso obriga a um abandono definitivo do paradigma atomista clássico, que concebia o mundo como composto de partes autônomas, agregadas em sistemas complexos. Na visão quântica, não há entidades autossuficientes. Há redes de correlação, padrões de probabilidade, contextos de observação. A estrutura última da realidade é, portanto, relacional, não substancial. Essa relacionalidade não é apenas espacial, mas também temporal.
O tempo na física quântica não é uma linha contínua e uniforme como na mecânica clássica. Nas equações fundamentais, o tempo surge como um parâmetro, mas sua natureza ontológica permanece controversa. Experimentos com emaranhamento quântico e a formulação da gravidade quântica sugerem que o tempo pode ser emergente, não fundamental. Ele não seria uma substância que flui, mas uma propriedade derivada da mudança de estados. Isso se alinha a propostas filosóficas antigas, como a de Heráclito, e contemporâneas, como as teorias do tempo-bloco, em que passado, presente e futuro coexistem em uma estrutura atemporal. Essa hipótese abala a concepção intuitiva de temporalidade e desafia a narrativa linear da existência humana. Se o tempo é uma ilusão emergente e se a matéria é majoritariamente vazia, então a própria identidade pessoal deve ser revista. O eu não é uma substância estável, mas um padrão de processos mentais e fisiológicos organizados no tempo e no espaço. A neurociência contemporânea, baseada em modelos computacionais e físicos, sustenta essa visão processual do eu. A consciência, nesse contexto, seria uma propriedade emergente de interações neuronais altamente organizadas, ainda não compreendida em seus detalhes, mas indissociável das leis físicas subjacentes. Se isso for correto, então a identidade pessoal, a memória, a subjetividade e a experiência emocional são fenômenos físicos, tão reais quanto os átomos, mas sujeitos às mesmas leis de impermanência e transformação. Essa ontologia do processo tem implicações éticas e existenciais. Se o eu é um padrão transitório e se tudo está em fluxo contínuo, então os valores devem ser fundamentados não em essências fixas, mas em relações dinâmicas. A ética torna-se uma arte de ajustar-se ao movimento do real, de habitar o fluxo com sabedoria e responsabilidade. Isso não implica relativismo, mas um realismo contextual, em que as decisões morais se baseiam em consequências observáveis, coerência racional e empatia relacional. O conhecimento científico, nesse sentido, não é apenas um instrumento técnico, mas uma forma de orientador ético. Ele permite decisões mais conscientes, ações mais eficazes e uma compreensão mais realista das consequências de nossas escolhas. Esse vínculo entre ciência e ética aparece de forma clara na aplicação prática do conhecimento físico. A física quântica não apenas descreve a realidade, mas possibilita tecnologias que transformam radicalmente a vida humana. O uso de semicondutores em eletrônicos, o desenvolvimento de lasers para a cirurgia, a criação de imagens médicas por ressonância magnética, o controle de radiação em tratamentos oncológicos, tudo isso decorre diretamente da compreensão da matéria em nível quântico. Essa relação entre conhecimento abstrato e transformação concreta mostra que a ciência não é neutra. Ela implica responsabilidade. Cada nova descoberta amplia o poder de ação humana, mas também os riscos de destruição. A energia nuclear, por exemplo, é uma manifestação impressionante da física quântica, capaz de gerar eletricidade para milhões ou aniquilar cidades inteiras. Essa ambivalência exige maturidade intelectual e responsabilidade moral. É nesse ponto que a filosofia torna-se indispensável. Ela fornece os critérios para julgar o uso da ciência, os limites da técnica, os fins desejáveis. A separação entre ciência e filosofia, típica da modernidade, mostra-se insustentável diante dos desafios contemporâneos. A física quântica exige uma filosofia da natureza que seja compatível com suas descobertas, mas que também oriente suas aplicações. Essa filosofia deve ser racional, mas não reducionista, empírica, mas não empirista, crítica, mas não cética. Ela deve integrar os níveis da realidade, físico, biológico, mental, social, em uma visão coerente e articulada, capaz de sustentar uma civilização tecnológica com dignidade humana. Essa tarefa não é apenas acadêmica. Ela é vital para a sobrevivência da espécie humana.
O domínio das forças da natureza exige um domínio correspondente das forças interiores. A capacidade de manipular átomos deve ser acompanhada pela capacidade de governar desejos, controlar impulsos, deliberar com lucidez. Caso contrário, o poder técnico transforma-se em ameaça existencial. A física quântica, ao revelar a complexidade e a interconexão do mundo, pode ser um catalisador de uma nova consciência planetária, baseada na interdependência e na responsabilidade compartilhada. Isso exige um novo tipo de educação, que integre ciência, filosofia, arte e ética em um projeto civilizacional comum. Nesse sentido, a divulgação científica, quando feita com profundidade e clareza, torna-se uma forma de formação cidadã. Ela amplia os horizontes da mente, desenvolve o pensamento crítico e estimula a curiosidade construtiva. O estudo da física quântica, mesmo em níveis introdutórios, pode despertar no indivíduo uma nova atitude diante da vida, uma mistura de admiração e responsabilidade, de humildade e rigor. Admirar o universo em sua vastidão e complexidade é reconhecer a fragilidade da condição humana, mas também sua dignidade. Somos capazes de compreender o funcionamento de galáxias, de descrever o comportamento de partículas invisíveis, de formular leis que regem fenômenos há bilhões de anos-luz. Essa capacidade é, em si, um milagre racional, que deve ser celebrado e cultivado. A celebração do conhecimento, no entanto, não deve se confundir com triunfalismo. A física quântica mostra que há limites objetivos para o conhecimento humano. A incerteza, a probabilidade, a não localidade, o colapso da função de onda, tudo isso são expressões de uma realidade que escapa ao controle total. A racionalidade moderna, com seu ideal de domínio completo, deve ceder lugar a uma racionalidade mais modesta, mas não menos poderosa. Uma racionalidade que reconhece a complexidade, aceita a ambiguidade e aprende a viver com o indeterminado. Essa racionalidade não é ignorância, mas sabedoria. É a capacidade de agir com lucidez, mesmo em face do incerto. É o domínio do possível, sem a ilusão da onipotência. Essa sabedoria racional pode ser a base de uma nova cultura, uma cultura científica e filosófica, em que o ser humano reconhece seu lugar no cosmos não como centro, mas como parte consciente. Uma parte capaz de compreender a totalidade e agir em harmonia com ela. Isso exige, além do conhecimento técnico, uma ética da contemplação. A capacidade de admirar o que se compreende, de respeitar o que se manipula, de venerar o que se estuda. A física quântica pode nos ensinar não apenas como o mundo funciona, mas como habitá-lo com mais respeito, lucidez e profundidade. Ela nos mostra que a realidade é mais sutil, mais complexa e mais interconectada do que jamais imaginamos, e nos convida a viver à altura dessa revelação. Se essa perspectiva ampliou seu modo de ver o mundo, comente aqui embaixo o que mais te impactou. Suas ideias e dúvidas são fundamentais para construirmos juntos um espaço de reflexão profunda e transformação real. Participe da conversa e ajude a elevar o nível do debate com sua presença. A física quântica, ao fornecer um novo mapa da realidade, não apenas redefine os contornos do mundo natural, mas também impõe a necessidade de repensar os fundamentos da racionalidade e da própria ciência. A racionalidade clássica, assentada na lógica aristotélica e na causalidade linear, torna-se insuficiente para lidar com os paradoxos quânticos. A superposição de estados, o emaranhamento e o colapso da função de onda exigem uma racionalidade não binária, capaz de integrar contradições aparentes e operar com categorias como possibilidade, probabilidade e complementaridade. Esse novo paradigma epistemológico não substitui a razão, mas a transforma em uma razão quântica, mais flexível, contextual e sensível à complexidade.
Essa transformação não é apenas conceitual, mas ontológica. A física quântica mostra que a realidade não é composta de coisas com propriedades definidas, mas de eventos, processos e relações. O real é processual, não substancial. A partícula não tem localização, massa ou spin bem definidos até o momento da observação. Antes disso, ela é descrita por uma função de onda que abrange todas as possibilidades. Essa ontologia da possibilidade contrasta radicalmente com a ontologia clássica da atualidade. O mundo, nesse novo modelo, não é um dado fixo, mas uma rede de potencialidades em constante atualização. A realidade é ato de manifestação, não estrutura permanente. Esse modo de ser do real tem profundas implicações para a concepção de causalidade. A causalidade quântica não é determinista, mas probabilística. O futuro não está inscrito no presente de forma inexorável, mas se configura como um conjunto de alternativas com diferentes graus de probabilidade. Isso não elimina a regularidade, mas a reconfigura como uma estatística de eventos, não como uma necessidade lógica. A liberdade, nesse contexto, não é uma ilusão, mas uma característica constitutiva da natureza. A realidade não é um filme previamente gravado, mas um processo em aberto, cuja evolução depende de múltiplas interações contingentes. Essa abertura do real exige uma nova postura cognitiva e existencial. A mente humana, moldada por milênios de sobrevivência em ambientes macroscópicos, tende a resistir à aceitação de realidades não visíveis, não intuitivas e probabilísticas. A educação científica, portanto, não deve se limitar à transmissão de conteúdos, mas deve promover uma reeducação da percepção, uma transformação do modo de pensar. A compreensão da física quântica exige não apenas conhecimento técnico, mas um exercício constante de descondicionamento conceitual, de abandono de certezas e de abertura ao inusitado. Esse exercício é, em última análise, uma prática filosófica, uma ascese do pensamento. Essa prática transforma não apenas o entendimento do mundo, mas também a imagem de si mesmo. O ser humano, nesse novo paradigma, deixa de ser um sujeito separado, observador externo da natureza, e passa a ser um participante ativo do cosmos. O observador, na física quântica, influencia o resultado do experimento não por meio de sua consciência mística ou intenção mágica, mas pelo simples fato de que o ato de medir altera o estado do sistema observado. Isso revela que o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas uma interação com ela. A verdade não é adequação passiva entre mente e mundo, mas o resultado de uma relação ativa entre sujeito e objeto. Esse novo papel do sujeito no processo de conhecimento impõe uma ética do saber. O cientista não é um espectador neutro, mas um agente que interfere naquilo que observa. Essa interferência é inevitável, mas pode ser consciente, crítica e responsável. A objetividade nesse contexto não é ausência de interferência, mas clareza sobre as condições de possibilidade do conhecimento. Isso exige transparência metodológica, rigor conceitual e honestidade intelectual. A ciência quântica, ao tornar explícita essa codependência entre observador e fenômeno, exige um novo código de conduta epistemológica, baseado não na neutralidade impossível, mas na integridade ativa. Essa ética da ciência deve ser integrada a uma visão mais ampla da condição humana. A compreensão de que tudo está interligado, partículas, campos, organismos, ecossistemas, impõe uma ética da interdependência. O ser humano não é um indivíduo isolado, mas um nó em uma teia de relações cósmicas. Sua existência depende de condições físicas, químicas e biológicas extremamente precisas e frágeis. Essa fragilidade não deve ser fonte de medo, mas de reverência. A vida, ao surgir em meio ao caos quântico e às improbabilidades cósmicas,
revela-se como uma exceção altamente organizada, que exige cuidado, atenção e responsabilidade. Essa reverência racional à vida é o fundamento de uma ética cósmica, que transcende interesses individuais e abrange o todo da realidade. Essa ética cósmica é inseparável de uma política do conhecimento. Em uma era marcada pela manipulação da informação, pela disseminação de pseudociências e pelo descrédito das instituições científicas, a defesa da racionalidade torna-se uma forma de resistência. Promover a ciência, especialmente em sua dimensão filosófica, é afirmar o valor da verdade, da coerência e do bem comum. A física quântica, ao revelar o caráter profundo e interconectado da realidade, pode ser um antídoto contra o reducionismo, o dogmatismo e a superficialidade. Ela nos lembra que o mundo é mais complexo do que parece, que o saber exige humildade e que a verdade é sempre uma construção coletiva e inacabada. Essa construção exige um esforço contínuo de comunicação e de tradução. O saber quântico, embora altamente técnico, não deve ser confinado a círculos especializados. É possível e necessário traduzir seus princípios fundamentais em linguagem acessível, sem perder a precisão. Essa tarefa exige competência, mas também compromisso. O compromisso de formar cidadãos capazes de pensar criticamente, de compreender o mundo em que vivem e de agir com consciência. A divulgação científica não é, portanto, um luxo ou uma atividade secundária. É uma missão essencial em uma sociedade democrática e informada. Essa missão deve ser assumida com seriedade, mas também com paixão. A ciência, mesmo em sua forma mais abstrata, é uma aventura do espírito humano. É a busca incessante por sentido, por ordem, por beleza. A física quântica, com todos os seus mistérios, é uma das mais belas expressões dessa aventura. Ela nos mostra que o universo é estranho, sim, mas também inteligível, que há uma ordem oculta na aparente desordem, que o caos esconde padrões, que a realidade, mesmo em sua indeterminação, é suscetível de compreensão racional. Essa beleza racional é, por si só, uma fonte de motivação, de inspiração e de esperança. A esperança que surge do conhecimento não é uma ilusão ingênua, mas uma confiança lúcida na capacidade humana de compreender e de transformar. A física quântica nos mostra que há limites para o que podemos saber, mas que esses limites são móveis, dinâmicos e ampliáveis. A cada nova descoberta, novos horizontes se abrem. Cada problema resolvido gera novas perguntas. O saber é um horizonte que se expande à medida que avançamos. Essa dinâmica infinita é a marca do verdadeiro conhecimento. Ela nos impede de cair na acomodação, no dogma, na preguiça intelectual. Ela nos convida a continuar, sempre. Se esse convite à reflexão te ressoou, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Assim você garante acesso imediato aos próximos conteúdos e apoia a construção de um espaço sério de conhecimento e reflexão profunda. Vamos juntos ampliar o pensamento crítico e o entendimento da realidade com mais consciência e razão. Esse horizonte de consciência cósmica, fundado na interdependência entre sujeito e universo, conhecimento e ética, razão e humildade, exige uma mudança profunda na forma como o saber é estruturado e disseminado. A física quântica, ao revelar a complexidade e a interconectividade dos fenômenos fundamentais, propõe implicitamente um novo paradigma de pensamento, que pode ser chamado de pensamento sistêmico ou integrativo. Esse paradigma não separa artificialmente os domínios da experiência, mas busca compreendê-los em sua articulação. A realidade não se divide naturalmente em disciplinas. Essa divisão é um artifício didático. Na natureza, tudo está em contínua relação, e a compreensão profunda exige a reintegração dos saberes.
Essa reintegração deve começar pela educação. O modelo educacional fragmentado, centrado em conteúdos estanques e avaliações mecânicas, é incompatível com a complexidade do mundo contemporâneo. A física quântica, com sua linguagem matemática e suas implicações filosóficas, pode servir como modelo para uma pedagogia integradora que articule ciência, filosofia, história, ética e arte. O ensino da física não deve se limitar a fórmulas e exercícios, mas deve apresentar os conceitos em seu contexto histórico, epistemológico e existencial. Os estudantes devem compreender não apenas como as coisas funcionam, mas por que essas perguntas importam, de onde vieram os conceitos, quais são suas implicações mais amplas. Esse tipo de educação não apenas forma profissionais mais preparados, mas seres humanos mais lúcidos. A compreensão da estrutura do átomo, da função de onda, do emaranhamento, da probabilidade, tudo isso pode parecer distante da vida cotidiana. No entanto, quando esses conceitos são conectados à reflexão sobre o que é o real, o que é o tempo, o que é o eu, eles se tornam relevantes e transformadores. A física quântica deixa de ser uma abstração técnica para se tornar um convite à reflexão sobre o lugar do ser humano no universo. E essa reflexão, por sua vez, pode fundamentar escolhas de vida mais conscientes, relações mais respeitosas com os outros e com a natureza, atitudes mais compatíveis com os desafios do século XXI. Esses desafios são muitos e urgentes. A crise ecológica, a desigualdade social, a instabilidade política, a manipulação da informação, a banalização da vida, todos esses fenômenos estão ligados, direta ou indiretamente, a uma visão fragmentada e reducionista da realidade. A ideia de que a natureza é um conjunto de recursos à disposição do homem, de que o conhecimento é poder técnico, de que o progresso é acumulação material, são expressões de uma racionalidade incompleta. A física quântica, ao mostrar que tudo está interligado, que as partes só fazem sentido no contexto do todo, que o observador modifica o observado, propõe outra racionalidade. Uma racionalidade que reconhece os limites do controle, que valoriza a relação que incorpora a incerteza como parte constitutiva do real. Essa nova racionalidade não é fácil de aceitar. Ela desafia hábitos mentais consolidados, valores sociais estabelecidos, interesses econômicos poderosos. Mas ela é necessária. Continuar pensando o mundo com as categorias do século XIX, determinismo, mecanicismo, individualismo, é condenar-se à repetição dos erros que trouxeram a humanidade ao ponto crítico em que se encontra. O século XXI exige uma nova mentalidade, uma nova sensibilidade, uma nova cultura. Essa cultura deve ser baseada no reconhecimento da complexidade, na valorização da diversidade, na aceitação da incerteza e na busca pela integração. A física quântica pode ser uma aliada poderosa nesse processo, não como ideologia, mas como modelo de compreensão do real. Essa compreensão tem implicações profundas para a vida pessoal. Saber que somos compostos dos mesmos átomos que formam as estrelas, que nossas células operam segundo leis quânticas, que nossos pensamentos emergem de interações físicas, não diminui a dignidade da existência humana. Pelo contrário, a eleva. Revela que somos, literalmente, parte do universo, que nossa existência é continuidade da história cósmica. Essa percepção pode gerar uma nova espiritualidade, não baseada em crenças dogmáticas, mas na admiração racional, pela complexidade da vida. Uma espiritualidade laica, compatível com a ciência, centrada na gratidão pela existência, no respeito pela diversidade e no compromisso com o bem comum. Essa espiritualidade não exclui a fé, mas a integra em uma visão mais ampla da realidade. A física quântica não prova nem refuta a existência de Deus, mas mostra que há dimensões do real
que escapam à objetividade científica. O fato de que certas questões são irrespondíveis pela ciência, como a origem última do universo, o sentido da existência, o destino final da consciência, não significa que sejam irrelevantes. Significa que pertencem a outro nível de abordagem, mais filosófico ou existencial. Reconhecer essa limitação da ciência é parte de sua grandeza. A verdadeira ciência não é arrogante. Ela sabe onde termina seu alcance e onde começa o domínio da especulação, da intuição, da fé. Essa delimitação dos campos do saber é essencial para o diálogo entre ciência e religião, entre razão e espiritualidade. Não se trata de fusão nem de conflito, mas de complementaridade. Cada abordagem tem sua legitimidade, seus métodos, seus critérios. A ciência busca descrever o mundo como ele é, com base em evidências e teorias testáveis. A religião, quando autêntica, busca orientar o ser humano em sua busca de sentido, de pertencimento, de transcendência. Quando ambas se respeitam e dialogam, podem enriquecer mutuamente. A física quântica, ao mostrar que o real é mais complexo do que se pensava, pode abrir espaço para esse diálogo, não ao nivelar os saberes, mas ao reconhecer a profundidade do mistério. Esse mistério não é obscurantismo, mas reconhecimento daquilo que, por enquanto, escapa à nossa compreensão. Ele não bloqueia a razão, mas a impulsiona. Ele não é o fim do saber, mas seu horizonte. A física quântica, com todas as suas conquistas, mostra que a realidade não é exaustivamente cognoscível. Há sempre mais a descobrir, mais a compreender, mais a integrar. Essa infinitude do real é fonte de motivação para a pesquisa, mas também de humildade para a existência. Saber que não sabemos tudo é condição para continuar aprendendo. Saber que somos finitos é condição para valorizar o tempo que temos. Saber que fazemos parte de um universo em constante transformação é condição para viver com mais consciência, mais atenção, mais compaixão. Essa consciência pode transformar a sociedade. Pode gerar novas formas de organização social, mais cooperativas, mais sustentáveis, mais inclusivas. Pode inspirar políticas públicas baseadas em evidências, mas também em valores. Pode reformular os critérios de sucesso, de progresso, de felicidade. Pode reorientar a economia, a educação, a saúde, a cultura. Nada disso depende apenas da física quântica, evidentemente. Mas ela pode ser um dos catalisadores dessa transformação. Ao mudar a imagem do mundo, ela pode mudar também a imagem de nós mesmos. E toda transformação duradoura começa por uma mudança de visão. Ver o mundo como uma rede de relações, e não como um conjunto de coisas, é o primeiro passo para viver de forma mais integrada, mais lúcida, mais justa. Ver o mundo como uma rede de relações implica reconhecer que cada ação individual possui consequências que transcendem o âmbito imediato. Essa percepção, enraizada na própria estrutura da física quântica e das interações fundamentais do universo, exige uma reavaliação das noções tradicionais de responsabilidade, causalidade e liberdade. O ser humano, enquanto agente consciente dotado de capacidade reflexiva, não pode mais se conceber como um ente isolado, em meio a um universo mecânico e indiferente. A compreensão quântica da realidade, ao revelar que tudo está interligado e que cada observação altera o sistema observado, impõe uma ética da participação ativa, em que o conhecimento não é neutro e o agir tem sempre uma dimensão ontológica. A responsabilidade, nesse novo paradigma, não é apenas moral, mas ontológica. Agir é modificar o real. Pensar é interferir na rede de possibilidades. Escolher é atualizar certas potencialidades e excluir outras. Essa visão exige que o sujeito se reconheça como coautor do mundo em que vive, não no sentido idealista de que a mente cria o universo,
mas no sentido físico de que toda interação altera as condições de existência. A liberdade humana, assim compreendida, não é mera autonomia individual, mas capacidade de intervir conscientemente em sistemas complexos, com conhecimento das consequências possíveis e respeito pelas limitações estruturais. Essa concepção impõe também uma revisão da noção de tempo. Na física clássica, o tempo é absoluto, linear e uniforme. Na física quântica e na relatividade, o tempo é relativo, dependente do observador, reversível nas equações e possivelmente emergente. A experiência do tempo humano, marcada por passado, presente e futuro, não encontra plena correspondência nas estruturas fundamentais da realidade. Isso implica que a percepção do tempo como uma linha que avança inexoravelmente pode ser uma construção da consciência, útil para a sobrevivência, mas não necessariamente fiel à estrutura ontológica do universo. Essa desconexão entre o tempo vivido e o tempo físico abre espaço para novas formas de compreender a existência. O presente, nesse contexto, não é apenas um ponto entre passado e futuro, mas o único lugar onde o real se manifesta. O passado, como memória, e o futuro, como possibilidade, existem apenas na consciência. O presente, como atualização do potencial, é onde o real acontece. A física quântica, ao operar com colapsos de função de onda no momento da medição, confirma que a atualização do real ocorre em instantes singulares, em eventos. O tempo não é um fluxo, mas uma sucessão de atualizações. Essa visão pode transformar a maneira como vivemos, com mais presença, mais atenção, mais consciência do agora. Essa atenção ao presente não é uma atitude passiva, mas uma abertura ativa ao que se apresenta. Ela exige silêncio interno, suspensão de julgamentos automáticos, disposição para escutar. Essa escuta, do outro, do mundo, de si mesmo, é uma das formas mais elevadas de racionalidade. Ela não se opõe à ciência, mas a complementa. A ciência ouve o real com seus instrumentos. A escuta atenta ouve o sentido do real com a inteligência sensível. Ambas são formas de atenção, de cuidado, de abertura. Ambas podem se nutrir mutuamente, desde que haja disposição para o diálogo e reconhecimento da complexidade do ser. Essa complexidade não deve ser temida, mas acolhida. O desejo de simplificação é compreensível, mas perigoso quando se torna dogma. A física quântica mostra que a realidade é paradoxal, que há limites objetivos para a previsibilidade, que nem tudo é redutível a uma explicação linear. Isso exige uma nova pedagogia da complexidade, capaz de formar sujeitos aptos a lidar com ambiguidades, incertezas, multiplicidades. Essa pedagogia deve ser transversal, integrando ciência, filosofia, arte e ética, e deve começar desde cedo, com crianças aprendendo a perguntar, a pensar criticamente, a dialogar, a construir conhecimento em cooperação. Esse novo tipo de sujeito, reflexivo, atento, colaborativo, é a condição de possibilidade para uma nova civilização. Uma civilização que não se baseie na exploração, na acumulação, na competição cega, mas na partilha, na sustentabilidade, na valorização do comum. Essa civilização não será construída apenas com tecnologias mais avançadas, mas com mentes mais lúcidas e corações mais abertos. A física quântica, como uma das expressões mais avançadas do pensamento científico, pode contribuir decisivamente para esse processo, desde que seja apropriada não apenas como técnica, mas como visão de mundo. Essa apropriação exige mediações culturais, educacionais e institucionais. A universidade, a escola, a mídia, os espaços de debate público, todos têm um papel fundamental na difusão desse novo paradigma. Mas o papel mais decisivo é o do indivíduo que escolhe pensar, que se compromete com a verdade, que recusa o dogmatismo, que aceita a complexidade, que busca o sentido. Esse indivíduo é o agente da transformação.
Sua força não está no número, mas na intensidade de sua presença, na clareza de seu pensamento, na integridade de sua ação. A história mostra que mudanças profundas começam com minorias conscientes. A física quântica pode ser uma alavanca para formar essas minorias, ao revelar que o real é mais vasto do que o visível, mais interligado do que o aparente, mais dinâmico do que o estático. Essa revelação é, ao mesmo tempo, um desafio e uma promessa. O desafio é abandonar certezas confortáveis, aceitar a incerteza, viver com complexidade. A promessa é descobrir uma realidade mais rica, mais bela, mais significativa. Uma realidade onde tudo está conectado, onde cada parte reflete o todo, onde o ser humano tem um lugar não como senhor, mas como participante consciente. Essa visão não é utopia, mas consequência lógica de uma compreensão aprofundada da estrutura do universo. A física quântica não propõe um novo dogma, mas convida a uma nova forma de ver, de pensar e de agir. Uma forma mais coerente com o que a ciência revela, mais responsável diante do que a ética exige, mais esperançosa diante do que a vida promete. Esse convite à transformação da visão e da conduta, implícito nos fundamentos da física quântica, deve ser compreendido como uma oportunidade para reconstituir os laços entre saber, existência e mundo. O conhecimento não pode mais ser concebido como uma abstração alheia à vida. Ele precisa se traduzir em prática concreta, em forma de presença, em modo de ser. O modelo quântico de realidade rompe com o paradigma da separação sujeito-objeto que dominou a ciência desde o século XVII. A noção de que é possível observar sem interferir, medir sem alterar, conhecer sem participar, torna-se insustentável. Toda observação é ação, toda medição é intervenção, todo saber é relação. Isso implica uma reconfiguração profunda da racionalidade científica, que se torna agora um exercício de envolvimento com o real, e não de distanciamento. Esse envolvimento não elimina o rigor, mas o reconfigura. O rigor da ciência quântica não está na exclusão de tudo que escapa à mensuração, mas na precisão com que se delimitam os contextos de validade das afirmações. A objetividade não é mais concebida como ausência de subjetividade, mas como transparência metodológica, consistência interna, coerência com os dados e abertura à refutação. Essa nova concepção de objetividade mais complexa e mais honesta pode ser o fundamento de um novo pacto epistemológico, em que o saber científico se reaproxima da filosofia da ética e da espiritualidade, não para diluir suas especificidades, mas para reconstruir uma visão integrada do real. Essa integração não é um retorno ao holismo pré-moderno, mas um avanço para além do reducionismo moderno. É o reconhecimento de que a complexidade do mundo exige abordagens multirreferenciais, em que diferentes linguagens, metodologias e perspectivas se articulam em busca de uma compreensão mais completa. A física quântica, ao operar com entes que desafiam a intuição e ao produzir resultados que exigem constante revisão de modelos, é um exemplo paradigmático dessa atitude científica pós-moderna. No sentido rigoroso do termo, não como negação da razão, mas como ampliação de suas possibilidades e reformulação de seus fundamentos. Essa reformulação passa necessariamente pela reconsideração do lugar do ser humano no universo. A cosmologia moderna fundamentada na astrofísica e na mecânica quântica mostra que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, que há mais estrelas no cosmos observável do que grãos de areia em todas as praias da Terra, que a matéria visível constitui apenas cerca de 5% do total do universo, sendo o restante composto de matéria escura e energia escura, cuja natureza permanece desconhecida. Essas proporções, que poderiam levar ao niilismo ou à insignificância existencial,
revelam, ao contrário, a singularidade extraordinária da consciência. Em meio a um cosmos de vastidão quase inimaginável, há pelo menos um ponto, o ser humano, onde o universo se torna consciente de si mesmo. Essa consciência, mesmo sendo um fenômeno local e emergente, adquire uma centralidade ontológica pela simples razão de que é a única instância conhecida onde a realidade se reflete, se interroga e se transforma. O ser humano, embora fisicamente insignificante em termos de escala cósmica, é ontologicamente decisivo enquanto ponto de emergência do sentido. A física quântica, ao mostrar que não há realidade sem observador, reforça essa centralidade da consciência, não como privilégio absoluto, mas como singularidade relacional. A consciência não é um acréscimo tardio à evolução do universo, mas sua possibilidade de autorreflexão. Essa ideia, quando levada a sério, implica uma ética radical da atenção, do cuidado e da responsabilidade com tudo que existe. Essa ética não se baseia em mandamentos externos, mas na própria estrutura do real. Se tudo está em relação, então toda ação tem consequências. Se o observador modifica o sistema, então conhecer é agir. Se o tempo é uma construção, então o presente é o único tempo real. Essas três proposições, derivadas diretamente da física quântica, podem ser o fundamento de uma ética quântica, que privilegia a presença, a escuta e a responsabilidade. Essa ética não se impõe como obrigação, mas se revela como consequência lógica de uma compreensão mais profunda do mundo. Ela não depende de crenças religiosas, mas é plenamente compatível com elas, desde que respeitem a razão e a experiência. Essa compatibilidade pode ser o ponto de partida para uma nova convergência entre saberes e tradições. Em vez de opor ciência e espiritualidade, pode-se buscar uma síntese superior, que preserve a racionalidade e acolha o mistério. A física quântica, com seu rigor e sua abertura, oferece um modelo de pensamento que pode inspirar essa síntese. Ela mostra que o universo é regido por leis, mas também marcado pela imprevisibilidade. Que há ordem, mas também flutuação. Que há padrões, mas também liberdade. Essa tensão entre determinação e liberdade, entre previsibilidade e criatividade, é a marca do real. É nela que se inscreve a existência humana. A existência, nesse contexto, não é apenas biológica, mas ontológica. Viver é atualizar possibilidades, é colapsar estados potenciais em atos concretos, é transformar energia em ação significativa. Cada escolha, cada gesto, cada pensamento é uma intervenção no campo das possibilidades. Isso confere à vida uma densidade ética e metafísica que não pode ser ignorada. A física quântica, longe de desumanizar, reumaniza a existência, ao revelar que tudo o que fazemos tem sentido, que tudo o que escolhemos tem peso, que tudo o que pensamos tem potência. Essa potência, quando reconhecida, pode ser o motor de uma nova cultura. Uma cultura da consciência, do diálogo, da cooperação, da escuta, da complexidade. Uma cultura que não exclui, mas integra. Que não dogmatiza, mas problematiza. Que não busca a segurança do absoluto, mas a abertura do possível. Essa cultura é a única capaz de responder aos desafios do presente e de construir um futuro habitável. Um futuro onde o saber não seja privilégio, mas direito. Onde a ciência não seja instrumento de dominação, mas de emancipação. Onde o pensamento não seja luxo, mas necessidade vital. Essa necessidade vital do pensamento é o que a física quântica nos ensina, em última instância. Pensar não é apenas uma atividade cognitiva, mas um modo de ser no mundo. Um modo atento, rigoroso, aberto, responsável. Um modo que reconhece a profundidade do real, a complexidade do existente, a interdependência de tudo.
um modo que não busca apenas respostas, mas melhores perguntas. Que não se contenta com o dado, mas interroga o possível. Que não teme o desconhecido, mas o acolhe como campo de investigação e de sentido. Esse pensamento é o que pode nos salvar da repetição dos erros, da banalização do saber, da instrumentalização da vida. É o que pode nos reconectar com o que há de mais real. A teia invisível que nos une a tudo. Essa teia invisível que nos une a tudo, revelada de maneira concreta pelos princípios da física quântica e intuída há milênios por diversas tradições filosóficas e espirituais, aponta para um modelo de realidade em que a separação é ilusória e a interconexão é o fundamento ontológico. O reconhecimento dessa interconexão exige uma mudança profunda na forma como estruturamos nossas instituições, conduzimos nossas relações sociais e organizamos nossa vida econômica. A separação entre sujeito e objeto, entre indivíduo e comunidade, entre humanidade e natureza, entre razão e emoção, entre ciência e valores, entre técnica e finalidade, mostrou-se não apenas insuficiente, mas destrutiva. A crise civilizacional que enfrentamos, ecológica, social, cultural, psicológica, é, em grande medida, o resultado de um modelo de mundo baseado na fragmentação. A física quântica oferece uma alternativa conceitual a essa fragmentação, ao mostrar que não existem entidades isoladas, mas apenas relações, que a partícula é inseparável do campo, que a observação é inseparável do observado. Ela nos obriga a reconfigurar o pensamento. A causalidade linear dá lugar à causalidade circular. A identidade substancial dá lugar à identidade relacional. A objetividade abstrata dá lugar à objetividade situada. Essa reconfiguração não é apenas teórica, mas tem implicações práticas diretas. Um sistema político baseado na competição irrestrita, uma economia baseada na maximização individual de lucros, uma cultura baseada na acumulação de bens e na visibilidade social, são incompatíveis com a lógica quântica da interdependência e da coemergência. Essa incompatibilidade não é apenas uma questão de coerência filosófica, mas uma questão de sobrevivência. O colapso ambiental em curso, com o aquecimento global, a destruição da biodiversidade, a poluição dos oceanos, a acidificação dos solos, é o sinal mais evidente de que o modelo de separação não é sustentável. A física quântica, ao descrever o universo como uma totalidade dinâmica e interconectada, confirma a urgência de uma transição para um novo paradigma, em que a ação humana esteja em harmonia com os fluxos da vida. Essa transição não pode ser imposta de cima para baixo, mas precisa emergir de uma transformação profunda da consciência individual e coletiva. Essa transformação exige novas narrativas, novas práticas, novos rituais. Narrativas que substituam a lógica da escassez pela lógica da abundância relacional. Práticas que cultivem a escuta, a cooperação, o cuidado. Rituais que celebrem a presença, a impermanência, a interdependência. A ciência pode contribuir com essas transformações, desde que aceite transcender sua autorreferencialidade e dialogar com outras formas de saber. A física quântica, ao romper com os dogmas da objetividade absoluta e do determinismo, já deu o primeiro passo nesse caminho. O próximo passo depende de uma pedagogia quântica, capaz de transmitir não apenas informações, mas modos de ser. Essa pedagogia não é apenas uma reforma do currículo, mas uma transformação do vínculo entre educador e educando, entre escola e comunidade, entre teoria e vida. A aprendizagem deixa de ser acumulação de dados e passa a ser ativação de consciência. O saber deixa de ser um fim em si mesmo e se torna instrumento de autoconhecimento, de emancipação, de transformação. A sala de aula torna-se laboratório de mundo, espaço de escuta,
de experimentação, de sentido. A avaliação deixa de medir a conformidade e passa a reconhecer o percurso. A autoridade do professor deixa de estar na posse do saber e passa a estar na coerência entre discurso e prática. O estudante deixa de ser um receptor passivo e passa a ser um sujeito de investigação. Essa mudança na educação pode irradiar para todas as esferas da vida social. Na política, ela se traduz em participação efetiva, em transparência radical, em escuta das múltiplas vozes. Na economia, em modelos regenerativos, baseados na cooperação, na circularidade, na suficiência. Na saúde, em abordagens integrativas que consideram o corpo, a mente, o contexto. Na justiça, em processos restaurativos, que buscam reconectar em vez de punir. Na cultura, em expressões que valorizem a diversidade, a complexidade, a sensibilidade. Na espiritualidade, em práticas que favoreçam a interioridade, a conexão com o todo, a ética do cuidado. Nada disso será fácil nem rápido. A transição para uma civilização quântica, no sentido profundo da palavra, é um processo de longa duração, com avanços e recuos, com contradições e tensões. Mas ela já começou, em múltiplos pontos do planeta, em experiências pontuais que apontam para novos modos de viver, de trabalhar, de conviver. Essas experiências precisam ser reconhecidas, articuladas, fortalecidas, e para isso é essencial que o discurso científico assuma sua responsabilidade não apenas descritiva, mas prescritiva. A ciência, especialmente em sua fronteira quântica, não pode mais se eximir de implicações éticas, políticas, culturais. Ela não pode ser neutra diante do colapso ambiental, da desigualdade obscena, da alienação massiva. Ela deve ser uma aliada da vida, da justiça, da lucidez. Essa aliança exige também uma nova relação com a tecnologia. A física quântica é a base de tecnologias poderosas: computação quântica, criptografia quântica, sensores de altíssima precisão, que podem tanto servir ao aprofundamento da vigilância e do controle, quanto à ampliação da autonomia e da colaboração. O uso dessas tecnologias não é determinado por sua natureza, mas pela visão de mundo que as orienta. Por isso, a formação dos cientistas e engenheiros deve incluir não apenas matemática e física, mas filosofia, ética, história, sociologia. Não para que abandonem o rigor técnico, mas para que compreendam a dimensão simbólica e política de seu trabalho. O trabalho científico, no novo paradigma, não é apenas produção de dados, mas produção de sentido. Cada experimento é uma pergunta ao real. Cada teoria é uma tentativa de tradução. Cada descoberta é um convite à transformação. A física quântica mostra que o universo não é uma máquina, mas um processo. Que o saber não é acúmulo, mas relação. Que o mundo não é dado, mas construído. Essas três proposições, quando compreendidas em profundidade, podem fundar uma nova racionalidade. Não contra a ciência, mas a partir dela. Não contra a razão, mas para além de sua versão limitada. Uma racionalidade que reconecta, que respeita, que compreende a fragilidade como potência. Essa fragilidade, do saber, da vida, da matéria, é o ponto de partida para uma nova ética da existência. Uma ética que não busca controle total, mas presença lúcida, que não pretende prever tudo, mas cuidar do que está ao alcance, que não se apoia em certezas absolutas, mas em convicções construídas no diálogo. A física quântica, ao revelar que tudo está em fluxo, que tudo está interligado, que tudo é afetado por tudo, pode nos ensinar a viver com mais leveza, com mais profundidade, com mais responsabilidade. Não como uma filosofia de consolo, mas como uma prática de lucidez. Essa lucidez é hoje mais urgente do que nunca. Diante de crises globais simultâneas,
de colapsos ecológicos, de tensões geopolíticas, de desorientação subjetiva, o pensamento quântico pode oferecer não respostas prontas, mas melhores perguntas. Pode não dar segurança, mas oferecer orientação. Pode não evitar o sofrimento, mas conferir-lhe sentido. Essa é a sua maior contribuição: transformar o saber em sabedoria, a ciência em consciência, o real em convite à presença. E é isso que nos cabe, como seres conscientes em um universo que pensa através de nós, responder com lucidez, com ética e com coragem ao chamado silencioso do real. Responder ao chamado silencioso do real significa reconhecer que cada instante vivido, cada ato de pensamento, cada gesto, cada escolha, carrega em si a possibilidade de reorganizar o campo de relações em que estamos imersos. Essa compreensão, profundamente enraizada nas implicações filosóficas da física quântica, conduz a uma valorização incondicional da experiência presente e da potência transformadora da consciência humana. O ser humano, ao pensar, sentir e agir, participa de um processo contínuo de atualização da realidade. Ele não é apenas um espectador do universo, mas um agente coemergente, cujas decisões moldam não só o curso da própria vida, mas a própria tessitura do mundo. A física quântica não oferece um modelo de segurança ou de estabilidade definitiva. Ela desvela um cosmos em permanente mutação, onde a incerteza é estrutural, a previsibilidade é limitada e a realidade é, em última análise, uma interação incessante de possibilidades. Esse desvelamento pode ser angustiante para quem busca conforto em estruturas fixas e explicações totais. Mas, para quem está disposto a abraçar a complexidade da existência, ele se torna libertador. Liberta da ilusão do controle absoluto, da tirania da certeza, do reducionismo mecanicista. E, ao fazê-lo, abre espaço para uma existência mais honesta, mais atenta, mais sensível ao outro, mais afinada com os ritmos do universo. Essa existência afinada não é utópica nem abstrata. Ela se manifesta em gestos concretos, em escolhas cotidianas, em relações reais. Significa escutar mais do que afirmar, observar antes de julgar, conectar em vez de isolar. Significa também estudar com rigor, investigar com paixão, ensinar com responsabilidade. Significa assumir que a tarefa de compreender o real é inseparável da tarefa de transformar o mundo e que ambas passam, antes de tudo, por uma transformação do olhar. O olhar que vê a parte como expressão do todo, o instante como condensação da eternidade, o outro como continuação de si mesmo. Esse olhar não é natural, ele é cultivado, e seu cultivo é hoje o gesto mais necessário. Porque a crise que enfrentamos não é apenas ecológica, econômica ou política. É, antes de tudo, uma crise de percepção. Vemos o mundo como um campo de disputa, e não como uma rede de interdependências. Vemos o saber como instrumento de domínio, e não como meio de integração. Vemos a vida como competição, e não como colaboração. A física quântica, ao revelar uma realidade onde tudo influencia tudo, convida-nos a superar essa percepção fragmentada. Convida-nos a ver o mundo como ele é, interconectado, dinâmico, relacional. Convida-nos a ver a nós mesmos como somos, partes conscientes de uma totalidade viva. Essa consciência não é um luxo filosófico, é uma condição de sobrevivência. Somente uma humanidade que compreende a interdependência de tudo será capaz de enfrentar os desafios do século com sabedoria. Somente uma sociedade que integra saber e ética, ciência e compaixão poderá construir um futuro justo e sustentável. E somente um indivíduo que se percebe como nó em uma rede de relações será capaz de viver com lucidez, com serenidade e com sentido. A física quântica, nesse contexto, não é apenas uma teoria científica.
É um espelho ampliado da realidade e, ao mesmo tempo, um chamado à responsabilidade integral. Por isso, se este conteúdo provocou em você reflexões importantes, curta e compartilhe agora este vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a expandir essa conversa, leva esse conhecimento a mais pessoas e fortalece o compromisso com um pensamento mais consciente, profundo e transformador. Vamos juntos cultivar um novo modo de pensar o mundo e, assim, torná-lo verdadeiramente habitável.